uma boa noite. Sempre será uma boa noite quando a gente está numa casa espírita, como Caminheiros do Bem e outras mais, tão acolhedora e tão abençoada. Então, certamente é uma boa noite. E o tema, por amor a Jesus. E aqui cabe uma pergunta. Será que amamos Jesus? Vamos nos basear no que Ele nos falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. Então Jesus engloba num movimento só que temos que nos amar para amar o próximo e amar a Deus. Então esse alto amor é fundamental na nossa ascensão espiritual. É a transformação. Deixarmos a roupagem velha lá para trás e sermos homens novos, homens transformados, homens modificados. E aí vamos amar ao próximo. E chegaremos um dia que poderemos cumprir o que Ele nos determinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas esta passagem é um diálogo muito interessante, muito bonito, diria esplendoroso, do mestre amado com Pedro. Pedro ainda reclamante daqueles companheiros que não o acompanhavam no seu trabalho, como cuidar daqueles que não conhecem o Evangelho, se os companheiros que me cercam não cumprem o mínimo necessário. E Pedro, então, nesse diálogo, Cristo foi mostrando a ele, interessante, às vezes fala Jesus, às vezes fala o Cristo. Cristo é o ungido, o consagrado. Jesus, Cristo, o consagrado, o ungido. Então, esse diálogo é muito interessante para Pedro, que realmente amou Jesus, o negou e foi crucificado de cabeça para baixo, como sabemos. Ele chegou então ao auge do seu apostolado. Mas tudo começa no trabalho de Jesus num dia muito estafante. As atividades da casa do caminho, onde ali eram atendidos os seres necessitados, doentes, e tudo se iniciava com a alva. A alva é o amanhecer, é a aurora, com uma quantidade enorme de enfermos, sempre suplicando ajuda em suas dores, dores físicas e dores morais, as aflições. E o trabalho do Cristo terminava a noite adentro, com muitos obsidiados que renteavam com a loucura e eram deixados à porta ao relento. E aqui então nós abrimos um pequeno parênteses para relacionar a obsessão com a loucura. Muitos acham que o processo de loucura é apenas um processo orgânico e espiritual da própria criatura. Mas fica a pergunta: é um processo expiatório. Todos nós sabemos plenamente disso. Não haverá espíritos vinculados a esse irmão com uma psicopatologia, seja ela qual for? Não podemos esquecer do Livro dos Espíritos, que eu considero uma das perguntas mais importantes da intervenção espiritual. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E Allan Kardec, na questão 459, assim perguntou a espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos
e em nossos atos? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Muitos já conhecem a resposta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então está muito claro este vínculo. Está muito claro que aí se cumpre a afinidade, a sintonia, a lei de atração, que é uma lei física, é uma lei energética. Atraímos espíritos da mesma ordem. Daí a importância de nos modificarmos. Então os loucos, chamados loucos, os insanos, certamente trazem acoplados espíritos doentes, enfermos da mente. Não podemos esquecer da escola dos Vingadores, em que o Espírito Leonel nos adverte. Aliás, advertiu a André Luiz e, consequentemente, a nós que estudamos a obra. E ele nos fala que estão atentos à nossa forma de ser. Muito atentos. E eles se utilizam das nossas energias. E ele cita 3 formas. O reflexo dominante da nossa personalidade, quem nós somos, como procedemos, como pensamos e como sentimos. O desejo central. Qual é o nosso desejo central? O tema básico. Qual é o nosso tema básico? Eu uniria esses 3 fatores e daria uma definição. O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então atraímos espíritos da mesma ordem. E não poderia ser diferente numa doença mental, numa loucura, numa esquizofrenia, num transtorno afetivo bipolar, a participação de espíritos da mesma ordem. Bom, aquela era a quadra ardente do verão e a temperatura morna amolentava as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade e nos arredores, a Casa do Caminho era o albergue de amor e o recinto da esperança, onde muitos aflitos, muitos sofredores procuravam para se apaziguarem, entrarem num estado de serenidade, tal os distúrbios e as conturbações que lhe eram peculiares. Então todos afluíam à Casa do Caminho, todos os desafortunados, de todos os matizes. Mas havia uma escassez muito grande de cooperadores. E as pessoas normalmente não tinham o pejo, não tinham a forma, a maneira, outra, em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes, todos os problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas do mar. Interessante isto. As pessoas não querem ter preocupações, não querem assumir responsabilidade. Há um processo psicológico vigente entre todos nós de transferir responsabilidades. Por que será? Porque vivemos a transferir responsabilidades, sobrecarregando ombros tão caridosos dos apóstolos e primordialmente de Pedro? Porque as criaturas, em geral, apresentam medo da responsabilidade. Por sinal, quem dizia isso era Freud. Freud diz que o maior medo do ser humano é de assumir responsabilidade. Volto a perguntar, qual a causa? Medo de fracassar. É terrível para um orgulhoso,
um prepotente, um arrogante, fracassar, se sentir derrotado. A derrota é algo que o ser humano ainda não entendeu como uma necessidade de crescer, de evoluir. A gente aprende no erro. Mas o orgulho não nos permite, então fazemos essas transferências, as responsabilidades para outrem. Então sempre haverá esses comportamentos entre os homens. Os desobrigados com os compromissos da solidariedade encaminharão para os lidadores da ação extenuante novas contribuições de sofrimentos. No entanto, indiferentes à angústia, ao cansaço dos que se empenham em minimizar a problemática humana. O processo de transferência gera isso. As pessoas transferem e são indiferentes à angústia, ao cansaço do próximo. Companheiros, nós estamos num corpo. Jesus também cansava, embora fosse um espírito puro. Ele estava encarnado num corpo de carne. Mas as criaturas não veem isso. Faça isso. É o processo de transferência. E aquela temporada, e hoje não é muito diferente, se assinalava pelas dores gerais. Então se viam criancinhas órfãs, velhinhos desvalidos, enfermos, alienados de vários porte que chegavam a cada hora. E vocês pensam que hoje é diferente? Tudo está aí. Com aumento populacional, demográfico, como a dor está imperando, como os distúrbios mentais alienantes estão imperando. Nós estamos vivendo momentos realmente muito críticos, mas tudo isso faz parte da transição planetária. Todo mundo num processo de assodamento, de correria, de ansiedade, gerando crises depressivas e por aí vai. Mas, valendo-se dos recursos do amor, que é o grande antídoto da caridade, da abnegação de Pedro, de Simão Pedro, que jamais se escusava em atender. E somando penas aos trabalhos exaustivos, muitas vezes sem repouso. Medravam aqui, ali, além de todo o cansaço, suspeitas infundadas, a crítica, o julgamento, incompreensões injustificáveis se instalavam naqueles poucos colaboradores do velho pescador. Não raro, o amigo dos infelizes sentia-se a sós, na solidão, num processo de desamparo, de desânimo. Pedro era um espírito, um bom espírito, mas ainda em evolução. Tinha suas dúvidas, tinha suas inseguranças, tinha seus medos. Então, se sentia só para atender aquele grande número de necessitados, ali albergados, e vários grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Mas tinha um companheiro que o admoestava, acusando de abuso da caridade, vejam bem. Então a gente nota aí a maledicência, a inveja. Você está praticando em demasia a caridade. Claro que tem a inveja aí no fulcro desta criatura. E outro censurava, as claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que segundo eles deveriam ser liminarmente os leprosos arrojados à morte, no vale dos imundos em Jerusalém.
Vejam a ignorância. Hoje sabemos, e a medicina nos mostra, que para você adquirir a lepra, a doença de Hansen, a hanseníase, tem que ter um convívio de 5 anos, direto. Mas naquele tempo o leproso realmente era um imundo, que tinha que ser desalojado da sociedade. Agora, outros, além disso, queixavam-se da falta de oportunidade para dialogar com Pedro, porque esse irmão estava sempre a braços com aqueles trabalhos cansativos e extenuantes. Por fim, afirmavam diversos que a casa do caminho não sobreviveria naquelas condições, considerando inclusive a possibilidade das autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la. Sabem por quê? Por albergar mulheres de vida equivocada, publicamente conhecidas. Vejam mais uma vez o preconceito esculpido na criatura humana, como existe até hoje. Preconceitos sexuais, preconceitos de raça, preconceitos de várias ordens. Por que existe o preconceito? O preconceito, o nome já está a dizer, é um preconceito, porque existe a ignorância. Digo sempre que onde há ignorância, há o preconceito. E onde existe o preconceito, há a ignorância. O que é a ignorância? É o desconhecimento das leis. Por isso existem as divisões. Existem os excluídos, os criticados, abandonados. Existem aqueles vergastados pela língua ferina das criaturas. Não está sendo muito diferente, já se passaram 2025 anos. Pois bem, publicamente conhecidas essas mulheres equivocadas. Quantas reclamações, quantas murmurações, por sinal é algo que temos que estar atentos, meus irmãos. Vocês já notaram como a gente critica, como a gente murmura, como a gente reclama? Porque as coisas não funcionam ao nosso bel prazer? Basta uma contrariedade, basta um frio. Ah, meu Deus, que frio! Que vai embora o quanto antes esse frio. Chega o calor. Ah, meu Deus, como eu estou suando. Que vai embora o quanto antes este calor. Ah, meu Deus, terrível dor de cabeça que eu estou sentindo. E daí, sempre murmurações. Paulo nos adverte na carta aos Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Temos que aprender isto. Agradecer o tempo, agradecer a chuva, agradecer a enchente, agradecer o dilúvio, agradecer tudo que nos vem. Porque tudo cumpre um objetivo, uma finalidade. Não ao nosso ego. Eu digo sempre, e vou repetir, se tivermos uma micro lupa pequenininha, colocarmos no interior do organismo, nós sairíamos correndo. O que acontece na fisiologia, na mecânica corporal? Quando murmuramos, quando reclamamos, quando nos estressamos, quando nos aborrecemos, quando somos contrariados, lá no cérebro, no hipotálamo, elabora-se o hormônio do estresse, que vai atuar na hipófise e que vai atuar na suprarrenal, formando 2 tipos de hormônios, altamente danosos quando mantidos. A adrenalina e o cortisol, que faz cair a imunidade, abrem-se os campos aos micro-organismos e adoecemos. Porque nos aborrecemos com as pequeninas coisas.
Porque reclamamos do tempo, da dor de cabeça, da sogra, do vizinho, enfim. Somos seres reclamantes. E por isso adoecemos. Olha que coisa interessante que me veio ontem. Ontem eu falei numa casa espírita com a irmã, e no caminho, indo para essa casa espírita, já que eu ia falar das aflições, me veio o seguinte questionamento. Eu passo a vocês. Jesus sofria? Não. Jesus sentiu dor. Jesus foi crucificado, foi flagelado, foi chibatado, mas Jesus não sofria. Vocês sabem por quê? Eu vou explicar pelo ângulo médico, pelo ângulo da anatomia. No hipotálamo tem uma região chamada núcleo paraventricular que se sintetiza o hormônio do estresse. Mas também, olha que coisa maravilhosa, se sintetiza o hormônio do amor, a ocitocina, que antes era um atributo das mulheres, no trabalho de parto, na amamentação. Hoje já está provado que o homem elabora a ocitocina. Claro, quando amamos. Olha o título do nosso tema de hoje: Amor a Jesus. Então vamos imaginar, se Jesus era pleno amor, não cabia elaboração do hormônio do estresse. Então Jesus não sofria. A gente utiliza uma linguagem por desconhecermos outra linguagem. Jesus tinha compaixão. Compaixão é uma coisa, sofrimento é outra. Sabem o que é compaixão? Colocar-se no lugar do outro. Então, Jesus, sendo pleno, ele não dava vazão à elaboração de hormônio do estresse, e sim só de ocitocina, porque ele era só amor, ele era só luz. Entenderam por que Jesus não sofria? Vamos usar o termo compaixão. Bom, Simão ouvia as insinuações malévolas, as ingratidões que ele passou, os sarcasmos indisfarçados em silêncio. Sarcasmos indisfarçados em silêncio. Que interessante isso. A pessoa às vezes não precisa falar nada. Só de olhar, ela denota sarcasmo, indiferença, ironia. É o olhar. A janela, os olhos são as janelas da alma. Alguns o tinham na conta de covarde. Demonstravam conhecer-lhe a fraqueza das negações, como ele negou Cristo na sua jornada na nossa terra. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha. Ele convidava sem palavras. Coisa interessante também para analisarmos. Quando é que a gente convida sem palavras? Precisamos falar? Não. Precisamos fazer. O nome disso chama-se exemplo. Pedro atraiu trabalhadores pelo seu exemplo e não convidando criaturas por palavras. E as palavras sepultadas, o exemplo em atividade, convidando obreiros à dilatação das forças e de ação na caridade. Era como se a inconsciência e irresponsabilidade conspirassem contra o bem, naquela casa dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga. A maledicência, que é uma característica muito comum aos invejosos. A intriga, querer diminuir o outro, querer depreciar o outro, porque o outro, dentro da visão dessa criatura, está numa postura de destaque
quando muitas vezes isso não acontece. Joana de Ângeles nos fala com muita propriedade, num magnífico livro, que é um dos livros meus de cabeceira, Garimpo do Amor. É um livro já esgotado. Como devamos nos relacionar? E ela faz aqui uma observação com relação a algo extremamente comum nos dias de hoje: a intolerância. As criaturas não estão mais tolerando uns aos outros. E diz ela, a intolerância é filha espúria, ou seja, filha ilegítima do egoísmo. E é uma das grandes responsáveis pelo afastamento das pessoas. As pessoas cada vez estão se afastando mais, estão se isolando em suas cavernas, eu chamo de cavernas, nos seus lares, onde ali fica impenetrável viver sozinho. Por que Deus criou a sociedade, a família? Para que haja agregação e não distanciamento. E a intolerância tem um grande peso nisso aí. Porque os relacionamentos poderiam ser produtivos e compensadores. E continua a nossa querida Joana, não estando disposta a compreender que a deficiência de qualquer natureza faz parte da condição de humanidade. O que as criaturas fazem? Por não entenderem isto, exigem mais do que oferecem. A intolerância está muito ligada a isso. As criaturas estão só exigindo, só cobrando, quando deveriam oferecer mais. Espera receber em escala mais ampla do que merece, aspirando infantilmente, são mentes ainda infantis, a preservar essa conduta imatura, em detrimento, em prejuízo da verdadeira compreensão a respeito dos limites emocionais de cada um, morais, comportamentais, que tipificam cada um. É o desrespeito. O intolerante não respeita o próximo, não respeita o limite do próximo, não respeita o padrão do próximo, porque tudo tem que funcionar da sua forma. Isto é ou não é egoísmo, ou egocentrismo, ou egolatria? Bom, à medida, porém, que o desgaste físico e mental começava a minar as forças, Pedro foi sendo colhido, sem perceber, pelo vírus do desânimo. Só que nós temos que realmente analisar. O desânimo é uma característica de um processo depressivo. O depressivo é desanimado, tem um transtorno do humor, sem disposição, sem ânimo, porque não confia em si. Então ele se instala naquele trono depressivo de desânimo, de sem prazer, apatia, altamente perigoso. Hoje sabe-se que grande parte da humanidade sofre desta patologia mental. Mas ali no caso de Pedro, não diria que foi uma depressão instalada, e sim um sintoma depressivo. Porque existe o sintoma depressivo e existe a depressão. A depressão é quando o quadro se instala por algum tempo. Sintomas depressivos é quando temos um sintoma, mas ele não permanece em vigência. Então já notava-se ali um mal-estar, e ele percebendo imensamente saudoso da companhia de Jesus, que já tinha desencarnado, e que ele muito anelava por voltar a fruir. E quando se fez silêncio nos largos pavilhões humildes, aonde a dor encontrava lenitivo, e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão então, cansado, desanimado, exausto, fatigado, assentou-se
sombra de vetusta figueira, figueira antiga, vetusta. Uma figueira brava, estava esparramada pelo pátio interno da casa do caminho, e ali então ele entrou em meditação, entrou em prece. Quando a gente medita, quando a gente ora, há um processo de semi-libertação do perispírito. Então ficamos muito em contato com o mundo espiritual. E quando estamos meditando positivamente para o autoconhecimento, orando para que os espíritos superiores nos auxiliem, nós estamos tendo uma relação, sem sabermos, mediúnica, com esses irmãozinhos tão queridos e tão amados. E a noite então agradável fizera-se um álbum natural de recordações. O discípulo dedicado repassou mentalmente aquelas cenas tão amorosas da convivência dele com Jesus, desde o primeiro encontro até o último contato. Parecia-lhe que as evocações começaram a se corporificar. Mediunidade. Concedendo-lhe então nítidas lembranças que lhe orvalhavam aqueles olhos reiteradas vezes. Constatava na saudade e na emoção o quanto amava aquele amigo. E é certo que lhe daria vida. Não saber explicar ainda o motivo da fraqueza que o martirizava, o desânimo de tantos trabalhos, de tantas contradições, de tantas acusações, não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando ele viu Jesus. Jesus espiritualmente se fazendo presente a Pedro, transparente, belo à sua frente. Ele desejou traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilos, mas o suave e tranquilo olhar do amigo, que o penetrou, dulcificou por dentro, harmonizando diante desse desânimo, dessa intranquilidade, dessa fadiga que ele estava possuído. Passado o primeiro instante, e porque não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras, concluindo entristecido. Processou-se ali a faculdade medianímica de Pedro em contato com o Espírito do Mestre. Não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas são os amigos, são os cooperadores, não são os estranhos. E desejando dar maior ênfase aos problemas, ele arrematou: quando a perseguição vem de fora, dos que nos não conhecem, dos desconhecidos, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los, não é mesmo? Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco, os amigos, os parentes, os entes queridos, daqueles que participam da nossa fé, daqueles que estão no trabalho pelo Cristo, do nosso ideal, ele não conseguiu terminar a frase, porque a voz ficou estrangulada na garganta túrgida, ou seja, inchada. Houve um espasmo. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou: Pedro, Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma, Pedro? Pedro respondeu: argila comum, Senhor. Respondeu presto o interlocutor. E a estátua perfeita, volveu o mestre, antes do esforço e da dedicação do artista. Pedra bruta, mestre. A
apressou-se Simão em responder. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira lá permaneceria sem qualquer beleza ou utilidade. Jesus aqui pregando a paciência. Isso nos lembra uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A ciência da paz. A paz-ciência. Coisa que a gente não está notando atualmente. As pessoas estão impacientes. Por que são impacientes? Porque querem tudo da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. E como as coisas não funcionam desta forma, ficam impacientes. Eu me lembro muito, gosto muito de citar uma frase do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Essa é uma frase que a gente devia emoldurá-la, botar no nosso quarto, para todos os dias a gente ler e reler. As coisas não são como a gente quer, mas tudo é perfeito naquilo que tem que ser. A paciência que gera em nós a paz. A paz que muitas criaturas não têm dentro deste alvoroço das doenças que estão aí graçando no nosso orbe, porque falta paz. Faltando paz, falta harmonia. Faltando harmonia, falta equilíbrio. As células reclamam, o código genético se manifesta pelas nossas tendências e predisposições, e as doenças eclodem pela falta da paciência, que precisa ser treinada. Nós temos uma área do cérebro responsável pelo autocontrole. Nós é que não a utilizamos. Por desconhecimento ou por preguiça. Temos que trabalhar isso. Nós temos técnicas para o autocontrole, a respiração profunda, ao largo, dentro da meditação. Nós temos a oração, que nós retiramos da fonte suprema que está em nós, que é Deus, para o nosso equilíbrio, para a nossa estabilidade. E aí adoecemos, quando não o fazemos. E nós sabemos muito bem que não existe a doença, existe o doente. Só adoece quem é doente, a alma. Então esse é um dos grandes recursos que poderemos utilizar. Trabalhar este autocontrole. Então, fazendo breve pausa, o mestre prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila, sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os escultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé. Essa tríade tão importante. Quanto mais pacientes, mais forças teremos, mais perseveraremos e mais fé vamos ter. E quanto mais fé, mais paciência e mais perseverança. Até que colhem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Então guardem esta tríade. Paciência, sabendo esperar, determinação, perseverança e fé raciocinada. Esta é a fé. Não é a fé dogmática, é a fé
porque vamos analisar pelo lado racional. E aí então a razão vai nos conduzindo gradativamente à maturidade do espírito. Então relegá-los à própria ignorância seria condená-los à inutilidade, disse Jesus a Pedro. Cumpre-nos compreender-lhes a situação, colocar-se no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo. Isso chamamos de ressignificar a atitude do próximo, que nem sempre é condizente, mas precisamos entender. Ou seja, é o degrau em que todos esses irmãos ainda estagiam, dentro do processo evolutivo. Todos nós estamos evoluindo, uns mais lentamente, outros mais grandiosamente. E a doutrina espírita nos abre este campo de percepção, de entendimento, porque a doutrina consoladora, redentora, é o Consolador prometido por Jesus, a terceira e última revelação. Então todos nós estamos sendo aqui o quê? Beneficiados. Não só pelas palavras do orador, mas pelo auxílio espiritual que todos aqui estão tendo. Vocês têm ideia disso? De como os espíritos estão trabalhando aqui neste momento? Utilizando-se da energia vital de uns para suprir as necessidades de outros. Eles fazem isto. Por isso que a gente sai, quando sai da casa espírita, num maravilhoso refazimento. Parece que ganhamos força, vigor, vitalidade, e isso é uma grande verdade. Porque é o trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade é um trabalho de caridade, de ajuda, de auxílio. Então, todos nós estamos evoluindo. Mesmo que se neguem as nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos, pouco importa. Temos que fazer, temos que executar, temos que exemplificar, mesmo que não reconheçam. Além disso, disse Jesus para Pedro, convém considerar que eles são hoje o que já foste ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti, através de outros que te alcançaram. Cabendo-te agora, Pedro, a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde te encontras. Dando margem ao que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das suas palavras, o Senhor silenciou, para logo concluir. Se não exercitamos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores, quando chamados a tolerar e a suportar os que nos são desconhecidos? Como tolerar, como suportar aqueles que nós não conhecemos, se não utilizarmos esses valores para aqueles que nos cercam? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermas que constituem os nossos amigos, que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto, de entendimento. Então, auxiliemos, desse modo, aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco. Como é difícil isso. Aqueles que estão ao nosso lado, compondo uma família,
uma sociedade, um ambiente profissional, sendo ingratos. Como é difícil a gente lidar com isso. Mas se nós assim o fizermos, vamos nos treinar para os cometimentos mais graves. Estaremos mais preparados que nos aguardam no futuro. Um exemplo disso foi o Cristo. Sofreu ingratidões de toda ordem, até o próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes, precedendo com isso a nossa libertação gloriosa. Calou-se Jesus, o sublime benfeitor, o cancioneiro do amor, e diluiu-se na noite varrida por leve, perfumada brisa do vale próximo, salpicada de astros fulgurantes, as estrelas. Simão Pedro compreendeu a mensagem oportuna, levantou-se, animou-se, e a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa. Vamos lembrar uma frase clássica do Mestre Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu costumo dizer que esta frase é uma frase antidepressiva. Aflições existirão. Dores existirão no nosso estágio evolutivo espiritual. Mas elas fazem parte do nosso crescimento. A gente cresce só diante das benesses, onde tudo está funcionando muito bem, família, parte econômica, sociedade que a gente convive. Eu posso vos dizer que não. A gente aprende nas dificuldades, na dor, porque ainda nos encontramos nesse estágio espiritual. Eu gosto muito de dizer aqui uma frase, na verdade, repetir, né? Predizer para todos nós o que Leon Denis nos fala no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vamos parafrasear o nosso querido Leon Denis, um dos magníficos apóstolos da doutrina espírita. Ele nos diz: a dor aperfeiçoa, a dor nos educa e a dor nos sensibiliza. Então ainda precisamos da dor, porque é ela que vai nos educar, é ela que vai nos aperfeiçoar, compreendendo racionalmente o significado da dor. E ela vai nos sensibilizar, porque vamos romper aquelas carapaças pétreas, duras, da rigidez que nos é peculiar. O ser humano, por natureza, é rígido. Eu digo que grande parte das enfermidades são fruto da rigidez. E é uma grande realidade. Mas por que somos rígidos? Porque queremos que tudo se cumpra, as normas nossas preconceituosas, as leis que estabelecemos como verdade se cumpram e que todos se sujeitem a isto. Mas o outro pensa da mesma forma, da mesmíssima forma. O que vai acontecer? O atrito. Do atrito surge o desamor, surge a mágoa, o ressentimento, e para nos proteger compensatoriamente, nos tornamos mais rígidos. A gente chama de retroalimentação negativa. Quando falta algo aqui, aqui passa a crescer. Quando atinge o objetivo aqui, aqui passa a enfraquecer. E a gente vive neste círculo vicioso. Então temos que trabalhar dentro dos preceitos que o Cristo nos deixou.
E Pedro compreendeu. E jamais então se permitiu o desânimo. Jamais se permitiu a queixa, as murmurações, compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução, como tem muitos. Porém, cumprindo com seu dever até o momento da sua crucificação, de cabeça para baixo. Em Roma, como sabemos, anos mais tarde. E finaliza aqui a querida autora Amélia Rodrigues, por integral amor a Jesus. E aí então ele passou por todas essas provas, todas essas dificuldades com os companheiros, com os estranhos, negou Cristo 3 vezes, até que despertou. Despertou para o seu trabalho de amor e caridade, na casa do caminho, com outras criaturas, e aí então passou a amar o Cristo, o amor integral. Porque amar o Cristo é exatamente isso, é cumprir dentro de nossas possibilidades com as leis de Deus. As leis de Deus que não estão nas Escrituras somente, não estão nos livros, mas fundamentalmente as leis de Deus estão em nós. Quando fomos criados simples e ignorantes, Deus semeou, esculpiu no nosso psiquismo mais profundo as suas leis. Daí o Cristo ter dito: o reino de Deus não encontra-se nem aqui e nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. Há algo mais brilhante que isso? Sabermos que o reino de Deus está em nós. Sabermos que somos imortais, que o corpo vai sofrer o seu processo de decomposição natural, da morte física, mas o espírito vai continuar a sua jornada, sempre ascendendo. E para que esta ascensão seja dignificante, vamos cumprir as leis de Deus. Vamos trabalhar e trabalhar. E como disse o Cristo, meu Pai trabalha, eu também trabalho. É o trabalho que vai formar em nós uma base, um alicerce sólido sobre a rocha. Não a rocha do endurecimento e da rigidez, mas a rocha da firmeza, da fé raciocinada, para que possamos caminhar cada vez mais, cumprindo as leis de Deus e nos aproximando do Cristo, que disse: aquele que vier após mim, negue-se, negue seus valores, seus preconceitos, tome sua cruz, porque precisamos dela. Ainda temos muitos débitos a serem resgatados, ressarcidos, e aí siga. Que sigamos o bom pastor, meus queridos irmãos. Somos aquelas ovelhas que vamos arriscar. Não somos mais ovelhas desgarradas, mas os caminhos que vamos ter que percorrer, seguindo Cristo, ainda serão muitos caminhos impérvios, ou seja, impenetráveis, difíceis, complexos, mas vamos vencendo com a nossa confiança, como disse aqui a nossa querida irmã, com a perseverança,